Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você que nos acompanha todos os dias em nossos encontros matutinos. Lembrando que estamos de segunda a sexta via WhatsApp e também no YouTube. E nós vamos sempre compartilhando a Boa Nova do Reino, o Evangelho, segundo a liturgia da Igreja Católica, segundo o tempo litúrgico. Para quem não sabe, a Igreja Católica ela possui 4 tempos litúrgicos, tempo comum que estamos vivendo, o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, o tempo do Advento. Então são 4 tempos que são divididos, aí ao longo dos anos, do ano, e são marcados por alguns símbolos, pelas cores. Estamos vivendo o tempo comum. Geralmente a liturgia é usada a cor verde, a Quaresma e o Advento a cor roxa, e a Páscoa nós celebramos com a cor branca ou amarela. Então a gente está aqui falando disso porque geralmente as pessoas não têm noção do tempo litúrgico que nós estamos vivendo e saem chutando. Ou alguns evangélicos que eram católicos dizem que eu era católico, por isso eu parei de ser católico porque não tem Bíblia para ler lá. A liturgia católica de segunda a sexta é marcada por 3 leituras bíblicas, uma leitura do Antigo Testamento, um salmo e um evangelho. No domingo, em dia de festa, é marcado por 4 leituras, uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura de uma carta, ou do Apocalipse, do Novo Testamento, e um salmo e o evangelho. Ou seja, então, tem Bíblia para todo mundo aí. Às vezes as pessoas frequentam uma religião, aí não importa se é católico ou evangélico, ou de outro grupo religioso, e não percebe o mistério celebrado. E, por exemplo, hoje nós estamos lendo o texto de Marcos no seu capítulo 5, versículos 1 ao 20, onde nós vamos nos deparar com uma cena que todo mundo gosta de comentar, Jesus chega numa região de Genezaré, e chega lá, vem um homem endemoniado, contaminado, chagado pela possessão, e encontra Jesus. O interessante é que o texto fala de um homem que está contaminado, e ele traz sempre a violência contra si mesmo, de acordo com o texto. Ele não podia ser contido concorrente, e sempre que saía gritando e se feria, se machucava. Mas quando ele vê Jesus, esses espíritos, eles vão ter com Jesus, exemplo de ontem, e eles reconhecem em Jesus a autoridade que ele tem. E ele chega nesse homem e pergunta quem é ele, e ele se apresenta como legião. Aí o autor sagrado, o evangelista Marcos, ele pega um pouquinho daquilo que é da cultura do seu tempo. Legião, para quem não sabe, é uma fração, é uma divisão do exército romano, composta por 6.000 homens. Ou seja, então, e a ideia do exército romano, que deve ser a ideia de todo o poder militar, é que sejamos um corpo só. E por isso a gente fala assim, corpo disso, corpo de bombeiro, corpo de saúde, um corpo que atua. E aí quando esse homem fala que o nome dele é Legião, dá a entender que a invasão do Império Romano. E aí quando o autor sagrado coloca esse homem que se fere, que se machuca, que se coloca dessa forma, dá a entender
que é o povo que quando tenta se rebelar contra o império, e também dá a entender que mesmo você rebentando os grilhões e saindo gritando, fica difícil combater o opressor. E o interessante é que Jesus, quando aqui nós temos o diálogo dele com o mal, e ele fala claramente, né, que é a legião, e ele pede, olha, me manda para os porcos. Também os porcos são símbolos do Império Romano, que era um javali, né? A legião usava, uma das legiões usava o javali como um exemplo, né? E você vê que isso representa para os judeus um povo impuro, E nesse sentido que Jesus manda para os porcos. E os porcos se atiram no mar, né? Cometendo assim, vamos dizer assim, a intenção é que, com a autoridade de Jesus, o Império Romano vai se atirar ao mar, vai ser destruído por si só. E nesse sentido também, o autor sagrado apresenta para a gente que os donos dos porcos vêm ter com Jesus e pede que ele se afaste. Às vezes nós sabemos claramente que a coisa está indo de mal a pior, e a gente veio trazer Jesus para ficar conosco na luta, a gente pede que Deus se afaste. Outro dia, lendo um depoimento de uma jovem, não vou referir ao nome por questões de ética, essa jovem falava sobre o câncer, que era TEM, não teve, era TEM, e ela falava claramente que ela não duvidou e não questiona Deus pelo câncer que tem. Ela testemunhando isso e dizendo, olha, eu não questiono Deus, eu apenas quero entender o que Deus tem a nos dizer. O evangelho que nós lemos, muitas das vezes, é o evangelho que nós queremos ler no sentido de resposta para nossas dores, para os nossos sofrimentos. E esse homem, aqui representando o próprio povo, esse homem, quando vê que Jesus está partindo para o outro lado do mar, esse homem se coloca a caminho, querendo ir juntos. E às vezes nós queremos fazer missão na África, missão no Nordeste, missão no Sudeste, missão longe das nossas terras, dos nossos ambientes, e esquecemos que nossa primeira missão é em casa, é na família. No Evangelho de hoje, quando Jesus manda esse homem voltar para casa e devolve ele à família, a gente tem uma mensagem que é na família que nós devemos nos apresentar restaurados. É na família que nós devemos estar nas alegrias também, na libertação. Não depois que está liberto, sair para o oba-oba, sair para a alegria, ou como diz a velha frase, fazer da igreja sua casa e essa sua casa fazer um lugar para dormir, quando nossa missão é fazer na nossa casa também uma igreja. O Evangelho de hoje ainda nos convida a entender que os inimigos de Deus sabem muito bem quem é Deus. Por isso ele fala, que queres comigo, Jesus de Nazaré? E quando fala em legião aqui, muita gente gosta de dar ênfase a esse nome, sobretudo na cultura brasileira, e fala, são 6.000 homens. É uma divisão do Império Romano. Muita gente dá ênfase a isso. E aí você sabe muito bem que existe o simbolismo do número 6, que representa a imperfeição. Nós, quando estamos na imperfeição, no erro, devemos buscar em Jesus a libertação. Nós, quando estivermos falhando com os nossos que nós amamos, devemos buscar em Jesus e em nós mesmos a libertação. Bom, eu paro por aqui, louvo a Deus pela graça da vida, pedindo a Deus que nos ajude e nos abençoe nessa segunda-feira, para que possamos viver a semana plena. Ainda desempregado, pedindo um emprego a quem puder nos ajudar, pedindo a Deus que nos ajude a encontrar um emprego, louvando a Deus pela vida que temos e celebrando mais um dia. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia, feliz segunda-feira. Vale a pena viver, nova vida viver, vem.
Deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar.